Fala logo, miséria. Vamos lá. Eu chamei vocês aqui para contar a história da minha fatídica viagem do ano passado. Resolvi fazer um cruzeiro sozinho no mais espetacular navio já construído, o Fontenique. 3 quilômetros de extensão, 7 motores a jato e um capitão. Que navio espetacular. Por que chamam ele de navio de vidro? Qual é? Tá maluca, mulher? Nem Thor afunda esse navio. Cheguei um pouco atrasado para o embarque, mas ainda deu tempo de ver aquela magnitude maravilhosa. Então, eu entrei no navio e já era a hora do jantar. Sentei ali na mesa com o pessoal que eu não conhecia, mas eu fiz uma amizade incrível. Então vamos lá, pessoal. Arriba, abajo. Tinha lá, por exemplo, a Roselina, o primo dela, o Calvin, e o namorado da Roselina, o Jackson. Ele era um excelente desenhista, então nada mais natural do que pedir para ele fazer um desenho meu. Jackson, eu soube que você é desenhista, é verdade? Sou mesmo. Desenhar é mais fácil do que fritar uma bisteca. Gostaria que fizesse um desenho meu, realista. Você consegue? Pode crer. Então, fomos até a cabine dele, eu paguei o que era devido e começamos a fazer o desenho. Jackson, hora de fazer o meu desenho. Que exagero, né? Por favor. Sério? Você quer calar essa boca? E para de coçar isso. Foi mal. Quando o desenho terminou, para o meu azar, Roselina viu o desenho. Passa o zap dele. Meus dias começaram a ficar complicados. Ela passou a me perseguir no navio, eu não tinha mais paz. Então Jackson teve uma excelente ideia: esconder o desenho em um cofre. Assim ninguém mais veria e eu teria paz o resto da viagem. O que eu não sabia era que o Calvin tinha a combinação do cofre. Aí que meus dias pioraram muito. Desenhou maior que o meu. Eu vi o desenho do seu amigo. De que desenho se trata? O desenho tá bem feito. Só achei algumas partes desproporcionais. Você pode comprar uma moto e sair por aí estourando escapamento, se a questão é inveja. Inveja? Compra na moto? Tá maluca? Hadouken! O que importa não é o tamanho do martelo, e sim como ele bate no prego. Com licença. Quem disse isso foi um amigo meu, hein? Calvin sabia que eu estava na festa do capitão. É uma festa comum dos cruzeiros. Boa noite. Ele pegou a arma do assistente, foi atrás de mim e atirou. E o que aconteceu?
ele me acertou. E onde foi que ele atirou em você? É isso aí, pessoal, estamos começando hoje o nosso vídeo de número 167 e hoje eu vou falar sobre um dos maiores sucessos da história do cinema. Marcou a vida de muita gente, inclusive a minha. Acabei assistindo esse filme 4 vezes no cinema. Que alegria! E de que filme estamos falando? Titanic, de 1997. Rapaz, estamos velhos. Faz tempo, hein? E do que esse filme se trata? Rose é uma jovem rica e ela embarca no Titanic junto com sua mãe e com um noivo. E vão lá para a primeira classe, é um glamour imenso, enfim. Ao mesmo tempo embarca Jack, um rapaz pobre e artista, muito talentoso. E ele vai lá para a terceira classe. Por conta ali de uma atitude da Rose, né, ela estava muito insatisfeita com a vida, eles acabam se conhecendo e assim começam a se apaixonar. Mas a Rose não era noiva e a mãe dela também não tinha interesse que ela casasse com um cara rico. Começa a dar uma confusão, fora que tem regras no navio que são absurdas, né? A gente já imagina quais são, separação de pessoas, enfim. Mas eles vão lutar contra tudo e contra todos em nome desse amor. Só que eu acho que todos sabemos o que acontece com o navio. Se você ainda não sabe, assista o filme. Filme estrelado por Kate Winslet. E sim, ela é a protagonista do filme, porque afinal ela conta a história. E ela levou o Oscar no filme O Leitor. E dividindo ali o protagonismo está Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar em O Regresso. Ele bateu na trave várias vezes, coitado, até ganhar o Oscar. Eles chegaram a trabalhar juntos de novo em Foi Apenas um Sonho. Uma bosta. E eu não sei de vocês, mas eu acho que o melhor ator do filme foi Billy Zane. Olha ele aí. Eu já falei sobre ele lá em De Volta para o Futuro. Fez também um filme maravilhoso chamado Loucos, Birutas e Debilões. Quem aí já assistiu no SBT? E outra atriz que eu simplesmente adoro, Kathy Bates. Ela também venceu o Oscar em Louca Obsessão. Que filme e que atriz. Frances Fisher fez a série Titles. Eu adorava essa série. E olha só que atriz maravilhosa. Gloria Stewart, que fez sua estreia no cinema em 1932. E ela faleceu aos 100 anos de idade em 2010. Outro ator que já faleceu e pesa muito porque eu gostava muito dele é Bill Paxton. Ele fez, por exemplo, Twister. E eu já falei sobre ele em True Lies. E outro ator muito bom, Bernard Hill. Fez O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, O Retorno do Rei. David Warner, que fez As Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Urso. Olha aí. E ele já faleceu também, em 2022, ano passado, hein? Aos 80 anos. Victor Garber, que fez Legalmente Loira. Jonathan Hyde, que fez Jumanji.
Suzy Amis, que fez Contagem Regressiva, filmaço que eu vou falar dele ainda. Danny Nucci, que fez Queima de Arquivo e A Rocha. Jason Barry, que fez Invasão de Privacidade, mas não aquele clássico da Sharon Stone, não. Ele fez uma porcaria. Evan Stewart, que fez Rob Roy. Ian Goodolph, que eu acho que eu falei certo o nome dele, tá? Ele fez o Quarteto Fantástico, olha ele aí. E eu vou fechar o elenco com Scott Anderson, eu já falei sobre ele em Temos Vagas 2. Assista o meu vídeo do Temos Vagas, é bem legal. Trilha sonora feita por um dos caras que eu era muito fã, James Horner, que infelizmente faleceu num acidente aéreo em 2013. Ele era espetacular, ele fez a trilha sonora, por exemplo, de Coração Valente, só isso, tá? Só Coração Valente, né? Também fez Jumanji, Apollo 13, Cocoon. O cara era um gênio. Um pouco antes dele falecer, fizeram ali uma apresentação de orquestra, enfim, com as melhores trilhas sonoras que ele já fez. E ele tá ali na plateia assistindo, é muito legal. Eu vou deixar o vídeo dessa homenagem para ele aqui na descrição, tá bom? E o filme é dirigido por James Cameron. Só o James Cameron, só isso. É diretor lá do Exterminador do Futuro 1 e 2, Avatar, Aliens, O Resgate. Só um gênio. E quer saber o nível desse cara? Ele venceu no mesmo filme Titanic Oscar de diretor, produtor, roteirista e editor. Ele fez essas 4 funções no mesmo filme e venceu o Oscar em cada uma dessas funções. Uau! Quer saber mais uma curiosidade sobre ele? É casado com a Suzy Amis. Essa daí, do elenco, é ela mesma. E eu já falei sobre ele, claro, lá no vídeo do True Lies. Assistam esse vídeo também, é muito legal. E aí você pensa, nossa, o cara estudou cinema a vida inteira, ele é um cineasta, enfim, não. Ele é bacharel em física e explorador dos oceanos. Aliás, é recorde dele o homem que chegou na maior profundidade em toda a história. Foram só quase 11 quilômetros debaixo d'água. E vamos fazer aí uma disputa de cinema? Titanic venceu 11 Oscars. Venceu, né? 11 Oscars. O único filme antes dele atingir essa marca foi Ben-Hur, em 1959. E o único filme que atingiu essa marca depois foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Esses 3 filmes são os únicos vencedores de 11 Oscars da história. Mas vamos disputar. Em terceiro lugar fica O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que levou 11 Oscars e foi indicado a 11 Oscars. Ele venceu todos que ele foi indicado. Em segundo lugar, Ben-Hur, que faturou 11 Oscars e foi indicado a 12. Então ele tem uma indicação a mais que O Senhor dos Anéis. E Titanic faturou 11 Oscars, mas foi indicado a 14. Então, em matéria de indicações, Titanic é em primeiro lugar. É muito evidente que James Cameron adora o mar, profundidades gigantescas, enfim, e ele ama o Titanic. Ele disse que fez 12 descidas até o navio e a primeira vez que ele foi chorou como uma criança. Foi muito emocionante para ele. Porque assim, ele disse que desabou em lágrimas ao ver o navio e ele pôde perceber a magnitude que foi a tragédia. Muita gente morreu ali naquele dia, então é triste. Tem uma cena do filme que um casal está se abraçando numa cama, um casal de idade, e a água começa a invadir o quarto e eles estão lá numa despedida, né? Tem uma história interessante sobre esse casal que eles estão representando. Eles estão representando pessoas reais. Olha só que triste. Eram os fundadores da loja Macy's. Eram eles Rosalie Ida Strauss e Isidor Strauss. Chegou a ser oferecido um lugar para ela no bote salva-vidas. Ela disse não, vou ficar com meu marido. E ela disse essas palavras, abre aspas,
Assim como vivemos juntos, morreremos juntos. Fecha aspas. E não era só esse casal da Macy's representado no filme que é baseado em pessoas reais. Muitos dos figurantes também foram inspirados em pessoas reais. Quer um exemplo? Tem uma cena em que o pai coloca as filhas no bote salva-vida e ele diz assim, é só por um tempinho. E de acordo com Eva Hart, que era uma dessas meninas, o pai dela disse suas últimas palavras. Segure a mão da sua mamãe e seja uma boa garotinha. Depois disso, ela nunca mais viu o pai. Tá pesado esse vídeo, né? Vamos mudar um pouco. Kate Winslet sabia que teria que ficar nua de verdade na frente do Leonardo DiCaprio. Então ela chamou ele num canto e falou: Ô Léo, dá uma olhada aqui. Pegou e mostrou, para ele não ficar tão constrangido na hora da gravação. As mãos que desenham a Rose ali com tanta perfeição não é o Leonardo DiCaprio, isso é evidente. Mas vocês sabem quem está fazendo o desenho? O diretor, James Cameron. Você consegue ver pelas mãos, né? Um pouco mais velhas, mais afetadas pelo tempo. Além disso, James Cameron é canhoto e Leonardo DiCaprio é destro. Eles inverteram a imagem, tá bom? Todas as cenas que se passam em 1912 têm 2 horas e 40 minutos. Aí você tem o resto do filme que se passa em tempos atuais. Mas as cenas em 1912 têm 2 horas e 40. Este é o tempo exato que o Titanic levou para afundar. Outra curiosidade legal sobre tempo: Titanic teria levado 37 segundos colidindo contra o iceberg. No filme, a cena da colisão também tem 37 segundos. A cena que a água invade a grande escadaria teve que ser rodada em apenas uma vez, porque senão ia arrasar com todos os móveis e estragou tudo. Que bom que deu certo. Gloria Stewart, na época do filme, tinha 86 anos e foi maquiada para parecer que tinha 100. Por ironia, a atriz faleceu com 100 anos de idade. Lembra de uma cena em que o noivo Carl e a Rose estão lá tomando um café da manhã e ele tem uma explosão de raiva, joga a mesa para o lado, grita com ela e sai fora. Ela começa a chorar. Esta cena foi completamente improvisada por Billy Zane. Ele levantou, jogou a mesa, gritou com ela e a reação dela chorando foi real. Que susto, hein? E uma coisa que me encucava nesse filme, eu achava que aquela arma do capanga do Carl era muito avançada para a época. Se tratava de uma Colt M 1911. Ela tem o pente, né, puxa em cima, enfim. Caramba, eu achava meio avançadinha para estar lá em 1912. Mas olha só que curioso, esta arma começou a ser estudada em 1890, por aí. E este modelo de arma começou a ser testada pelo Exército em 1903. E ela foi finalmente lançada para o comércio em 1911. Então ela estar em 1912 não é absurdo. E que solução inteligente, hein? Para fazer a sala de máquinas parecer maior do que era, eles contrataram atores com no máximo 1,50 m de altura. E ali durante o naufrágio a Rose disse: "Esse é o lugar que nós nos conhecemos." Esta cena foi completamente improvisada por Kate Winslet. E Billy Zane também disse que aquela cena que a Kate Winslet cospe na cara dele teve que repetir tantas vezes que começaram a dar um tipo de líquido ali para Kate Winslet porque a saliva dela acabou. Foi muito cuspe. E o ator Jonathan Hyde também fez um improviso espetacular. Estamos falando sobre Freud ali na mesa e ele diz: "Freud, quem é esse? Um dos passageiros?" E dá para entender também que os atores eles se envolvem demais com o filme, ao ponto de um dos personagens levantar uma arma e apontar para os passageiros que querem sair do navio naufragando. E ele começa a gritar: "Afastem-se, senão eu vou atirar em vocês como cães." Esta cena foi completamente improvisada. James Cameron correu até o ator e falou: "Olha, vamos fazer de novo? Você repete aquilo que você disse?" Aí o ator:
Mas eu falei, o quê? E James Cameron é conhecido por ser muito exigente e ele era inflexível em colocar alguma música no filme, ninguém agradava o cara. Aí James Horner lutou com unhas e dentes para compor uma música que agradasse James Cameron. E então, enfim, ele compôs My Heart Will Go On e deu a missão para Celine Dion cantar essa música. James Cameron adorou a música, colocou lá nos créditos finais e a música venceu o Oscar. Mas o mais interessante é que Celine Dion não gosta da música. Olha isso. Ela na verdade odeia. Disse que cantou tantas vezes que pegou raiva. E olha só que legal isso. Gloria Stewart foi indicada ao Oscar por Titanic aos 87 anos. Ela tinha um ano a mais porque o Oscar é comemorado no ano seguinte, certo? E ela se tornou a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar na história. Ela teve esse recorde por 19 anos, até que em 2018, Christopher Plummer foi indicado ao Oscar aos 88 anos. Mas mesmo assim, Gloria Stewart ainda é a mulher mais velha a ser indicada ao Oscar. Sabemos que James Cameron escreveu o roteiro do filme Titanic, e a intenção dele era fazer com que os dois personagens principais fossem 100% fictícios. O resto dos personagens ali eram baseados em pessoas reais, mas o casal principal não. E depois de escrever o roteiro, ele descobriu que existiu um cara que foi vítima do naufrágio, chamado J. Dawson. O personagem dele era o Jack Dawson. E existiu de verdade um J. Dawson. Descobriu que o nome desse sujeito era Joseph Dawson. Levado até o cemitério Fairview Lawn, na Nova Escócia, e hoje é o túmulo mais visitado do cemitério. E gravar Titanic também não foi tarefa fácil. Kate Winslet se encheu de hematomas e lascou o osso do cotovelo. E uma das coisas que mais me arrepiam nesse filme até hoje, uma das cenas mais famosas, não só do filme, mas do cinema, é quando a Rose vai lá na proa do navio se encontrar com o Jack. Ela vai até ele, ele coloca ela lá em cima, ela abre os braços e diz: Estou voando, Jack. Aquela cena é mostrada um pôr do sol, assim, lindo, coisa espetacular. O pôr do sol não é gerado por computador, e sim real. James Cameron esperou o tempo e o dia exato para pegar aquela cena. E tem a cena que a Rose vai resgatar o Jack, e tá cheio de água na escada, no corredor. Ela entra e ela até perde o ar. É uma coisa de louco, não é atuação. A água estava realmente gelada. E todas aquelas cenas do naufrágio e que as pessoas estão se afogando, essas cenas foram gravadas em um tanque gigantesco e tinha no máximo 1 metro de profundidade. As pessoas tinham que meio que se agachar ali e fingir que está se afogando e tal. E apenas uma área desse tanque tinha uma profundidade bem maior. Então eles colocavam até espreguiçadeiras e outros objetos para marcar o local para ninguém ir lá e se afogar. James Cameron proibiu com risco de demissão se alguém saísse da água para ir para o banheiro. Então as pessoas faziam xixi lá mesmo. E em 2012, 100 anos exatos depois que o navio afundou, foi que finalmente mapearam completamente a área do naufrágio. E assim abriu a possibilidade de fazer maquetes 3D para saber exatamente como o navio está e entender melhor como foi o naufrágio. E a cena que gera mais polêmica do filme e mais dúvidas é a cena em que Rose sobe em cima de um painel de madeira. E ela fica ali flutuando enquanto o Jack, coitado, fica lá na água. Esta peça de madeira é genuína do Titanic. Foi resgatada e aí foi usada no filme, tanto tempo depois. Hoje ela está em exposição em um museu. Quer uma curiosidade bem interessante? Para o papel de Jack Dawson, quase não foi o Leonardo DiCaprio. Ofereceram esse papel para Johnny Depp e ele recusou e disse que hoje é um grande arrependimento dele.
E quem quase ficou com esse papel foi Matthew McGonaghy. Já falei sobre ele lá em Como Perder um Homem em 10 Dias. E para o papel de Rose, ofereceram para Claire Danes, que trabalhou com Leonardo DiCaprio naquela versão ruizinha de Romeo e Julieta. E quase colocaram no filme Gwyneth Paltrow. Aquela do Amor é Cego. E a coisa que mais me impressiona no filme Titanic é a semelhança que conseguiram dar ao ator com a pessoa real. Dá uma olhada, é impressionante. E a produção do filme também impressiona em outros aspectos, por exemplo, detalhes mínimos, como os pratos têm o logotipo da empresa que fabricou o Titanic. É um espetáculo isso. Mas enfim, Titanic impressiona até hoje, vai marcar ainda muita gente, já marcou milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu mesmo assisti 4 vezes no cinema e mais vezes em casa, enfim. E eu recomendo fortemente para vocês. É um filme assim que mexe muito, porque eu mesmo visitei o museu do Titanic, né, e é muito legal você ver objetos reais que foram resgatados ali do naufrágio e tal. E mexe muito quando você vê assim uma placa com o nome das pessoas que perderam a vida. Na primeira, segunda, terceira classe e também da tripulação. É muito triste o que aconteceu, que fique aí de lição para a humanidade e rendeu aí um filme maravilhoso. Tá bom? Bom pessoal, estamos terminando o vídeo de hoje, espero que dê aquele joinha sobrevivente aqui no YouTube. Não tem conta no YouTube? Faça sua conta, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com no mínimo aí 10 pessoas dos seus contatos. Não é muito, vai? Pedido até que razoável, né? E claro, até o vídeo que vem.